Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor para falar de uma semana, infelizmente, que o São Paulo continua à deriva praticamente, né? Dentro e fora de campo. Existem muitas questões para a gente falar sobre o trabalho do Luiz Ubeldia. O vídeo do sábado passado, para quem não assistiu, eu convido para assistir porque eu falei bastante sobre o trabalho do Ubeldia desde o ano passado, os pontos positivos, os pontos negativos, a possível troca de treinador e sem querer ser repetitivo, porque a gente já falou disso, dentro de campo o São Paulo simplesmente não demonstra evolução. Já são 5 jogos consecutivos sem vitória, o elenco vai sendo desgastado, o Zubeldia rasgou completamente o planejamento que havia sido feito no começo da temporada para dar rodagem para o elenco, dar descanso, testar novas variações. Pelo contrário, ele vai insistindo no time titular. O time titular jogou 8 dos 11 jogos até agora no Paulista e aí mesmo assim não consegue as vitórias. Você não consegue preparar o time, não consegue testar variações, não consegue rodar o elenco, não consegue colocar a base, que é esse o momento ideal para testar também os jogadores de Cotia que estão em ascensão, força os jogadores titulares e mesmo assim você perde os jogos, empata os jogos, e essa sequência de 5 partidas realmente foi muito frustrante. O São Paulo não conseguiu fazer um gol sequer contra o Red Bull Bragantino, que tinha um homem a menos por metade do jogo. Contra a Inter de Limeira, mesma situação. Contra o Velo Clube, colocou o time titular novamente, se desfazendo do planejamento e não conseguiu ganhar. Contra o Palmeiras, jogou mal, mas beleza, empatou fora de casa, acho que é um resultado bem aceitável. E aí toma uma virada contra a Ponte Preta nessa semana. Sai ganhando de 1-0, toma virada dentro de casa de novo com o time titular. E aí, aos poucos, o trabalho do Zubeldia, que na minha opinião já era nota 5,5, 6 no máximo no ano passado, em 5 jogos ele realmente esfarelou e se perdeu por completo. Significa que tem que mandar embora, começar do zero? Talvez sim, talvez não. Alguns vão defender que sim, porque o trabalho aparenta não ter mais retorno, né? Não ter mais volta por cima, e outros vão argumentar que não. Trazer mais uma pessoa, mais um treinador, pagar multa, o que isso resolveria? Mas é um fato que dentro de campo o time não corresponde. E aí parece que mais uma vez o São Paulo não aprendeu a lição das últimas 3, 4 temporadas e vai jogando até agora o Campeonato Paulista no lixo. Por que no lixo? Porque não serviu de preparação, o time tá cansado, se mostrou contra a Ponte Preta. Eu acho que os jogadores não tiveram a postura adequada, mas eu acho que mostrou um certo cansaço contra a Ponte Preta, justamente por conta dessa sequência, forçando o time titular. Já tem jogadores lesionados no DM, enchendo mais uma vez no começo de temporada, e aí a base lá escanteada, esquecida, jogadores sendo vendidos por preço barato, justamente porque não tem utilização no profissional, e nesse ciclo a gente vai mais uma vez começando uma temporada ali aos trancos e barrancos. Pode ser que o São Paulo se recupere, pode ser que o São Paulo vença umas quartas de final, uma semifinal, de repente seja até campeão. Isso acontece, o futebol é assim, mas analisando hoje racionalmente, não é isso que parece acontecer. O grande lance é que, como eu falei no começo do vídeo, o São Paulo parece que está à deriva, e não é só dentro de campo. Porque trocar o Zubeldia agora, será que resolveria o problema de verdade? A gente está vendo, na verdade, analisando mais globalmente, né, trazendo essa análise de dentro para fora do campo, a gente está vendo, na verdade, uma gestão do Júlio Casares absolutamente catastrófica também, principalmente no sentido financeiro. Não dá para a gente cobrar desempenho, cobrar postura dos jogadores, cobrar do Zubeldia, sem levar em conta que fora de campo a administração do São Paulo está sendo feita de uma forma muito ruim, né? O Casares ele sempre fica se apegando no fato de que a gente pegou uma herança da era Leco, que realmente as dívidas estavam muito altas. Isso não é mentira. Mas duas coisas. Primeiro, o Casares e todo esse grupo político que faz parte da atual gestão do São Paulo também era da gestão anterior do Leco. Então não dá para ficar jogando só nas costas da gestão anterior, da qual eles também faziam parte. E o segundo ponto, o Casares pega uma situação financeira do Leco realmente muito ruim, mas hoje ele está praticamente dobrando essa dívida em relação ao que ele pegou do Leco. No ano de 2024, a gente não cansa de repetir aqui, o São Paulo teve um déficit maior do que 200 milhões de reais. Para onde está indo esse dinheiro?
Qual é a justificativa para um déficit desse tamanho? Onde estão os diretores do São Paulo nessa hora para explicar? Porque é muito bonito postar nas redes sociais quando o time ganha, postar nas redes sociais quando fecha um patrocínio novo. Mas onde está esse dinheiro do déficit? Onde está a justificativa para a dívida do São Paulo se aproximar ou talvez até passar da casa de R$1 bilhão? A diretoria tem que explicar isso. O Belmonte, que se diz um diretor bom pra caramba no que ele faz, tem que explicar isso. O Muricy, você é um ídolo da torcida do São Paulo, um dos maiores ídolos da história do São Paulo por tudo que você fez. Você tá aí fazendo o quê? Você não pode ser cúmplice de uma gestão tão ruim como essa. Porque senão a gente vai ficar aqui enxugando gelo, falando de trabalho de Zubeldia, falando do elenco, da formação tática, que isso, que aquilo, sendo que fora de campo tá o maior problema. Mais uma vez história de salários atrasados, mais uma vez a base sendo escanteada e não sendo utilizada e os jogadores vão embora por preço de banana. Mais uma vez histórias de que o São Paulo não pagou valores de compra de outros jogadores. Então, quer dizer, é sempre a mesma história e não tem explicação, não tem transparência, não tem justificativa, a diretoria se omite nesse ponto e o torcedor faz o quê? A gente fica de mãos atadas. Então, assim, eu sinceramente acho que o trabalho do Zubeldia é ruim, acho que esfarelou nesses 5 jogos, acho que o elenco também tem uma responsabilidade, acho que o Paulista foi jogado até agora no lixo, porque não serviu como preparação, teste, rodagem, tudo aquilo que eu já falei, mas nada disso importa enquanto as coisas fora de campo estiverem tão ruins como costumam estar na gestão do Casares. Eu sei que a gente ganhou um título, eu sei que a gente ganhou a Copa do Brasil e o Paulista, eu sei que na parte das receitas isso aumentou, porque o São Paulo conseguiu no marketing melhorar, naming rights e etc. Mas assim, falar em salário atrasado, essa altura do campeonato, para uma gestão que se diz em reconstrução financeira e ninguém vem dar uma explicação. Então assim, é muito difícil, eu acho que talvez esteja na hora da gente começar a apontar. A gente faz isso há muito tempo, mas assim, não tem consequência. Se sai o Zubeldia, sai só o Zubeldia e não acontece mais nada. E o Casares vai continuar ali, o Belmonte vai continuar, o Muricy, todo mundo. Então assim, essas pessoas têm que dar explicação. Por que a pré-temporada foi feita nos Estados Unidos para ganhar algumas migalhas de dinheiro? Por que o São Paulo abre mão de jogar no Morumbi para jogar em Brasília para ganhar migalhas de dinheiro? E mesmo assim, 200 milhões de déficit, dívida de 1 bilhão, salários atrasados, para onde está indo esse dinheiro? Qual é a explicação da gente se desfazer do potencial esportivo do time, que é jogar em casa, com torcida e etc., para ir para pré-temporada fora, para Brasília e não sei o quê, sendo que financeiramente a coisa só piora? Qual é a justificativa? Vocês têm que dar uma explicação plausível para o torcedor, que afinal de contas o clube é do torcedor do São Paulo, não é de A nem B, nem de grupo A, nem de grupo B. O clube pertence ao torcedor. E o que me preocupa mais nesse processo todo é que a torcida está começando a a soltar a mão do São Paulo. Porque as médias de público no Paulista já não foram tão boas quanto nos anos anteriores, e isso pode significar um abandono. Se isso acontecer, infelizmente, o futuro do São Paulo realmente vai estar ainda mais comprometido, porque se tem alguém que segurou o clube nesses anos, mesmo com gestões ruins e etc., foi a torcida do São Paulo. Então, o torcedor tem que ter paciência, ele ama o clube, ele vai até o final, mas tem uma hora também que isso tem limite. Então, o clube está à deriva, isso é um fato. Seja dentro de campo, porque o trabalho é ruim, seja fora de campo, porque a gestão consegue ser ainda pior. Bom, galera, infelizmente não é um vídeo dos melhores, dos mais alegres, mas era o que tinha para hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente tá junto de novo. Um abraço.